Será uma hora aqui agradável falando sobre o legado de Napoleão Hill. Renato já fez aqui uma breve explanação sobre como vai funcionar e eu já vou dar a entrada, já vou começar a falar um pouco do legado de Napoleão Hill e nós vamos conduzir dentro de uma ordem metodológica para que todos nós possamos sair melhores do que entramos. Como no Mastermind Lince, que eu acredito que a maioria daqui fizeram, o Mastermind Lince, o seu grande brilhantismo é que há uma metodologia por trás de tudo, há uma forma de você levar e praticar aquilo que Napoleão Hill ensinou de forma a gerar resultados positivos, tanto na área pessoal quanto na área profissional. E para falar desse legado de Napoleão Hill, é importante que a gente vá lá atrás, a conhecer um pouco da infância do jovem Napoleão Hill. O Napoleão Hill nasceu em 26 de outubro de 1883, né? Uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, uma cidade, uma cabana de um quarto, para vocês terem uma ideia, nas montanhas de Point, em Virgínia, nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada por muita dificuldade, porque era uma região muito fria, uma região muito inóspita, e obviamente as coisas eram muito desafiadoras ali. E quanto mais desafiador for as nossas vidas, por incrível que pareça, nos tornamos pessoas mais fortes para enfrentar os desafios. E foi exatamente isso que aconteceu com Napoleão Hill, mas infelizmente, aos 9 anos, ele perdeu a sua mãe. Como disse, a região era muito desafiadora. Segundo o relato, segundo aquilo que eu estudei, Napoleão Hill, aquela região tinha muita gente com tuberculose e, infelizmente, a mãe morreu, ele tinha 9 anos. E que fazer? O pai, 2 anos depois, começou. O pai, 2 anos depois, encontrou uma outra pessoa, uma senhora que era professora. Essa professora, chamada Marta, essa professora, ela observou que Napoleão Hill era um cara que tinha potencial, muito potencial. E ela o influenciou de forma positiva para que ele investisse no seu intelecto e largasse aquela vida rebelde que ele tinha. Para vocês terem uma ideia, segundo uma biografia, não é uma autobiografia, mas uma biografia não autorizada pelo que sei, sobre a vida de Napoleão Hill, ele, quando menino, quando jovem, era uma pessoa que andava armado. Embora nos Estados Unidos ter uma arma é uma coisa normal, né? Não naquela época para um menino de 9, 10, 11, 12, 13 anos. E ele se envolvia em muitos problemas. Mas aquela madrasta que chegou e influenciou o jovem e despertou nele esse desejo em escrever aquilo que ele pensava. E com 13 anos ele já conseguiu um estágio, ou melhor, começou a fazer algumas matérias no jornal local. Isso foi passando anos após anos e, obviamente, Rio se demonstrou interesse muito grande em escrever. Ele, ele, para vocês terem uma ideia, as adversidades eram muito grandes, né? Mas, obviamente, essas adversidades, elas geraram em Napoleão Hill o quê? Uma postura, uma influência positiva, moldou Napoleão Hill de uma forma resiliente, determinada, como eu já citei. Obviamente, quando nós passamos por adversidades, que acontece conosco? Nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais determinados. E Napoleão Hill, ele acabou que trouxe essa determinação para ele, e
por ser essa pessoa determinada, por ser uma pessoa corajosa, por ser uma pessoa confiante, por ser uma pessoa persistente, ele foi convidado a fazer a grande entrevista que mudou a vida dele. Não só a vida dele, mas mudou a vida de milhões de pessoas no planeta. Milhões de pessoas no planeta. E qual foi essa entrevista que Napoleão Hill fez? Essa entrevista foi com Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi o entrevistado de Napoleão Hill. E o que que ele foi entrevistar naquela época? O que que ele foi conversar com Andrew Carnegie? Ele foi perguntar, ele foi saber com o Andrew Carnegie qual era o segredo do sucesso. Havia um método, como era isso? Como é que poderia ser desenvolvido a ser um homem, uma mulher de sucesso? Naquele momento, Andrew Carnegie, um senhor que já havia vivido muito sua vida e observado qualidades nas pessoas, observou que verdadeiramente aquele jovem ele tinha confiança, porque em nenhum momento ele deixou transparecer visualmente que ele estava inseguro fazendo a entrevista com um dos homens, ou se não o homem mais rico daquela época. E ele começou a fazer perguntas, perguntas inteligentes, perguntas enfáticas, e naquele momento o Andrew Carnegie percebe, esse jovem pode fazer algo que vai impactar a humanidade. E ele convida o Napoleão Hill a estudar as 500 maiores fortunas americanas, entre homens, mulheres, pessoas bem-sucedidas. Ele entrevistou Thomas Edison, ele entrevistou Henry Ford, Alexandre Graham Bell, ele entrevistou Firestone, ele entrevistou Frank Roosevelt, ele entrevistou Rockefeller, ele entrevistou muitos homens e mulheres bem-sucedidas daquela época. E ele identificou 16 comportamentos que eram comuns. Comuns. O que significa isso? Comportamentos que cada um tinha igual. Falaremos sobre eles daqui a pouco. Cada comportamento desse impactou e impacta o mundo até os dias de hoje. Eu, que estou no Mastermind desde 2001, mas conheci a literatura de Napoleão Hill em 1997, eu posso dizer que já conheci pelo menos 10 grandes fortunas brasileiras, 10 grandes fortunas brasileiras que aplicaram a metodologia de Napoleão Hill. Posso citar algumas delas. Uma das pessoas conhecidas pelo o público feminino chama-se Mário Espanhol. Este homem é dono da Carmen Steffens. Fez o treinamento conosco aqui no Brasil em 2002, 2003, eu não me lembro bem o ano. Eu estava lá. Eu não fui instrutor, porque naquela era eu não era o instrutor, mas eu estava lá como apoiador. E Mário Espanhol, ele cita em suas palestras que o sucesso, né, a alavancagem da Carmen Steffens aconteceu a partir do momento que ele fez o treinamento Mastermind. Para vocês terem uma ideia, ele cita em uma das suas palestras, que está no YouTube, se vocês quiserem só procurar, Mário Espanhol, da Carmen Steffens, ele está falando que um funcionário fez o treinamento, que era um gerente dele, do Curturme dele, e teve uma performance extraordinária. E isso chamou a atenção.
Com base nisso, ele foi fazer o treinamento na Cidade Franca, interior de São Paulo. E de lá para cá, todos os gerentes, as pessoas que têm cargo de liderança devem passar pelo programa Mastermind. Isso é um legado, porque impactou não a vida do Mário Espanhol, mas de 60 países, porque as franquias da Carmen Steff estão em 60 países. Além dele, tem outros homens, fundador do consórcio Rodobens, este chama-se, deixa eu lembrar aqui, Geraldo Verde. Este homem que começou a viver a sua vida vendendo vassouras, construiu um produto que só existe aqui no Brasil, que são os consórcios. Ele fez o treinamento conosco e também caracteriza o sucesso da Rodobens em relação ao Mastermind. Outro homem também, que eu não lembro o nome dele, mas é o CEO da, da Embeleze. Só para vocês terem uma ideia, há 15 anos atrás, ele deu uma super guinada na Embeleze quando fez o programa juntamente com os seus diretores e depois contratou mais de 1.000 inscrições para ser treinados em todo o Brasil. E aí eu poderia falar de outros homens também, bilionários aqui. Eu conheci aqui na cidade de Belo Horizonte, eu conheci o dono da Embrasil. Aliás, eu não conheci ele, ou conheci, eu não lembro agora, eu conheci os filhos, eu não sei se no dia que eu fiz a, a nossa... o nosso workshop lá dentro, se o pai estava, eu acredito que estava, dono da Embrasil, um dos maiores atacadistas do estado de Minas Gerais. Senhor Benassi, da Benassi Alimentos, homens que são milionários. Alexandre Prati, em São Paulo, foi meu aluno. Hoje, para vocês terem ideia, faturamento da ordem de quase R$ 500 milhões ano. E assim eu poderia dizer que eu fiz também junto com o senhor Naves, aliás, que é dono do grupo Rodonaves. Isso estou falando algumas, fora aqueles que eu não conheço, que passaram por outras salas. Eu quero trazer isso para mostrar o quanto que Napoleão Hill fez no Brasil. Agora imagina no mundo. Só para vocês terem uma ideia, os dois principais diretores, consultores e conselheiros da Fundação Napoleão Hill. O primeiro é dono da maior quantidade de franquias do McDonald's do mundo, pra você ter uma ideia. É conselheiro da Fundação Napoleão Hill. Ou seja, olha o impacto, o legado que este homem deixou no mundo. No mundo. E como é que ele deixou esse impacto, Maurício? Eu vou falar de alguns aspectos da obra de Napoleão Hill. Por exemplo, o primeiro livro que ele editou, lá em 1928, é o livro A Lei do Triunfo, que vocês receberam uma edição especial relida e trazendo conceitos brasileiros, experiências brasileiras, escrita por o nosso presidente Jamil Albuquerque e outros dois CEOs do Mastermind Brasil. Mas este livro é impactante. Eu tive a grata satisfação de ler esse livro, como eu já citei, em 1997. Quando eu li esse livro, eu fiz a minha primeira reunião Mastermind. Eu tinha lá aproximadamente 17, 18 pessoas que eu liderava naquela época em um negócio de marketing de network. E foi um sucesso. Me abrilhantei com aquilo, gostei daquilo e passei, desde então, de 1997, a estudar Napoleão Hill. E acredito tanto, e mesmo diante de muitas adversidades,
A metodologia Napoleão Hill veio parar em minhas mãos em uma rua de Ribeirão Preto, onde eu morava. E eu vou dizer por que eu estou dizendo isso daqui a pouquinho, quando eu falar sobre algo chamado desejo ardente. Napoleão Hill também escreveu um outro livro chamado Quem Pensa Enriquece. Este livro é um livro hoje mais lido no mundo. Na área de negócios, é o segundo mais lido no mundo. O livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, é editado em 165 países. Mas o mais lido mesmo, de fato, é Quem Pensa Enriquece. Outros títulos também estão impactando o Brasil no dia de hoje. Um deles é o livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é base de um dos nossos programas, o programa Mastermind Enneagrama de autoconhecimento. Livros que impactaram e estão impactando pessoas em todos os ambientes. Esses livros trazem o que para nós? Esses livros trazem conceitos práticos, vivenciais, para que nós possamos ter melhores resultados. Que conceitos são esses, Maurício? Que princípios são esses fundamentais do sucesso que Napoleão Hill simplesmente nos entregou? Vou falar alguns deles para vocês e vou trazer também alguma aplicabilidade. Napoleão Hill nos ensinou nas suas obras, que não são poucas, eu falei só de 3, mas são 36 obras no mundo que ele editou. Ele fala sobre o pensamento positivo. O pensamento positivo. E é extraordinário quem pensa positivo. Primeira coisa, uma pessoa que pensa positivo, ele atrai o quê? Resultados positivos para si mesmo. O pensamento positivo, ele age como um ímã. Não sei se você já percebeu quando você está com uma energia positiva, parece que as coisas elas são atraídas, as oportunidades, as soluções, elas começam a aparecer em vez de focar nos problemas. Esse é um dos legados do pensamento positivo. Outro aspecto também é o que nós chamamos de fortalecimento da resiliência. Uma pessoa que tem pensamento positivo, essa pessoa mantém o quê? A positividade, lidando com os desafios de forma o quê? De forma eficaz, cultivando a resiliência. A pancada vem, ele suporta aquela pancada e ele consegue reerguer-se, ele consegue manter-se firme mesmo diante de uma situação. Uma pessoa que tem pensamento positivo, ele consegue criar relacionamentos mais fortes. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem um pensamento positivo, ele gera atitudes otimistas. E eu e você gostamos de estar do lado de pessoas otimistas. Nós atraímos pessoas, nós construímos laços mais sólidos quando temos um pensamento positivo. Também melhora o nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional. Ao visualizar o sucesso e acreditar no melhor, automaticamente nós aumentamos a nossa autoconfiança. Nós produzimos mais. Napoleão Hill fala sobre o poder do pensamento positivo moldar em nossa mente o sucesso. Um outro aspecto do pensamento positivo, o estímulo. O estímulo da saúde mental e física. As pessoas que têm atitude mental positiva, elas conseguem fazer um equilíbrio do pensamento, da espiritualidade e do corpo. Por quê? Porque ele olha o futuro. E quem consegue enxergar o futuro, planeja o presente e vive um futuro maravilhoso. Por quê? Porque ele cuida de si mesmo, ele tem uma saúde mental boa, ele quer viver mais, então ele cuida do seu físico,
né? Ele quer viver mais com uma espiritualidade, ele cuida do seu ser espiritual. Aqui eu trouxe cinco aspectos fundamentais do pensamento positivo. Outro legado também que Napoleão Hill nos traz é o desejo ardente. Lembra que eu falei do desejo ardente para vocês? Em 2001, lá em 1997, eu conheci este livro aqui. Olha aqui. E baseei o sucesso da minha vida nesse livro. O que aconteceu? Comecei a trabalhar, comecei a pensar, mudei os meus hábitos, mudei as minhas amizades, mudei os meus pensamentos para pensamentos mais positivos e, sobretudo, um desejo ardente, incontrolável de ter três coisas na minha vida. A primeira coisa que eu queria ter, ser um grande vendedor. Mas por que vendedor, Maurício? Vou explicar. Porque tudo é venda, venda é tudo. A gente vende ideias, a gente vende no espelho para nós mesmos, a gente vende se a gente acredita ou não acredita em nós. Nós vendemos produtos, nós vendemos serviços. Então, vendas foi algo que eu falei assim: eu vou me aperfeiçoar em vendas. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, treinar líderes. Despertar nas pessoas o gigante interior que há dentro delas. Se tornou para mim uma missão de vida. E terceiro objetivo, a independência financeira. Não trabalhar por dinheiro, trabalhar por amor, trabalhar por missão, trabalhar por propósito. Isso foi lá em 97. Como disse, mudei todo o processo, toda a minha vida foi diferenciada. Em 2001, início de 2001, afinal, 2000 eu pedi contas numa multinacional, que eu tinha um salário muito expressivo, era o sucessor do diretor técnico da empresa, mas eu tinha um sonho, eu tinha uma meta, objetivos bem claros, bem definidos, e um desejo ardente de ser um grande líder. Voltei para Ribeirão Preto, que não era minha cidade natal, mas eu morava lá. Minha cidade natal, de fato, era São Paulo, capital, onde eu estava. Mas minha esposa, minha filha, meus amigos estavam em Ribeirão Preto, porque eu havia mudado aos 15 anos para lá. Então lá estava toda a minha família, ou a maior parte da família. E aquele desejo ardente. Eu fazia tudo quanto é tipo de treinamento de liderança e vendas que vocês podem pensar. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, encontrei um primo meu. Esse primo disse assim: o que você está fazendo? Eu falei: eu voltei, eu vou me preparar para ser um treinador, trabalhar com venda. Ele falou: você quer trabalhar com venda? Eu falei: eu vou trabalhar com venda. Então vem trabalhar comigo na minha empresa. E era uma empresa que eu já tinha, no passado, na adolescência, trabalhado com meu tio, pai desse meu primo, que era ramo gráfico. E olha o que aconteceu. Algo que é bom que você que está me assistindo agora, escreva para jamais esquecer, ou melhor, para sempre lembrar. Mantenha o seu objetivo principal muito bem definido à sua vista sempre. Por quê? Porque pode aparecer no meio do caminho alguns atalhos. E atalho, tradicionalmente, ele nos faz perder tempo. E aí nós temos que retornar ao ponto inicial para conseguir um resultado melhor. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu primo me chamou para ser sócio dele. Não estava no meu planejamento. Não estava naquilo que eu tinha determinado. Mas eu queria estar atuando como vendedor, queria minha independência financeira, então atendia dois critérios. Primeiro, vendedor. Segundo, independência financeira. Mas não atendia ao principal, que era a liderança. Mas eu entrei. E, por fim, me dei mal economicamente naquele negócio, que estava extremamente desestruturado, desorganizado.
coloquei um capital muito alto lá e não tive retorno de investimento. Bom, o que fazer nesse momento? Desanimar? Chorar? Lamentar a vida? Continuei persistindo. E um dia, entrando no meu escritório, na cidade de Ribeirão Preto, na rua Visconde de Inhaúma, uma pessoa me parou na rua. E agora vocês vão entender por que eu desejo ardente. Me parou na rua e me disse: o senhor tem 5 minutos? Eu estava meio cabisbaixo, porque tinha perdido todas as minhas economias, estava começando do zero. E aí, então, falei: pois sim, pode falar. E ele falou: eu quero falar sobre um treinamento. Eu falei: opa, treinamento é bom, eu gosto. Do que se trata? Ele falou: um treinamento de liderança. Eu falei: rapaz, agora você falou minha linguagem. E aí, quando ele me fala de Napoleão Hill, para mim foi um êxtase, pode-se assim dizer. Naquele momento eu vi aquele desejo ardente se tornando o quê? Se tornando uma realidade. Falei para ele: você não vai falar 5 minutos desse negócio para mim, porque o Napoleão Hill eu estudei. E ele falou, ele estudou 20 anos as 500 maiores fortunas e você não vai falar em 5 minutos. Marquemos então uma nova reunião quando ele levou Jamil Albuquerque, hoje atual presidente da Fundação Napoleão Hill para a América Latina e os 8 países de língua portuguesa. Naquela época era o gerente comercial. E ele me apresentou o Mastermind e falei: estou dentro. Vou falar mais coisas sobre mim para vocês entenderem que isso que eu estou dizendo é uma verdade absoluta. Então, desejo ardente tem alguns aspectos. E eu vou falar sobre 5 que me chamaram a atenção. Primeiro, definir uma meta clara e específica. Para mim estava muito claro ser um treinador, vendedor e independência financeira. Mas cuidado, para você tiver um atalhozinho, pode ser que você possa se dar mal. O desejo ardente começa com a definição do objetivo, claro. Logo, a gente sabe que ter uma visão específica do futuro, daquilo que nós desejamos alcançar, gera o que em nós? Motivação. Então, o desejo ardente está ligado ao que? A nossa visão clara. Outra coisa importante é cultivar a determinação inabalável. Naquele momento, eu tinha que começar uma nova carreira, e agora de vendas de treinamento. Não era mais de vendas de gráfica. Eu nem conhecia muito sobre, mas eu ia vender, porque eu tinha dentro de mim uma determinação inabalável, ou um desejo ardente. Desejo que se manifesta quando há uma determinação de não aceitar o não mediante a condição que eu estava. Outra coisa que me marcou bastante era transformar o desejo em ação. Ação, ação. Eu falo dentro do nosso programa de vendas, até mesmo também falo no programa Lince, quando a gente fala do ciclo do entusiasmo, ação TBC, tirar a bunda da cadeira. É simplesmente fazer um plano de ação, as coisas funcionam. Quando você começa a agir, você movimenta o universo, você entra num ciclo de desejos, não só os seus, mas da maioria das pessoas, e quando você vê, as coisas acontecem. Você pensa até que é um milagre, e de fato é, porque você causou isto. Algo que, para mim, ficou claro era que visualizar o sucesso com emoção. Perdão. Visualizar o sucesso com emoção. Vislumbrar, sentir, poder palpar, ouvir, ver, falar sobre aquilo. As pessoas pensavam que eu tinha virado crente. Eu sou crente no sentido
espiritual, acredito em Jesus Cristo e sou crente na filosofia Mastermind de fato, porque eu vivo isso. Isso me trouxe visualizar, viver aquilo. Por isso que mesmo diante de tantas adversidades, que hoje inclusive vivo, ainda assim as pessoas falam, onde é que você tem tanta energia? Porque eu continuo com o desejo ardente, incontrolável de alcançar aquilo que eu desejo. Alinhar o desejo com o propósito mais elevados. Vocês lembram quando eu disse treinar pessoas, despertar o gigante interior que existe dentro das pessoas? Agora há pouco, eu falava com uma profissional, fazia uma reunião com uma profissional, uma nutricionista, que estudou 5 anos, fez especializações e quer sair do hospital a qual ela presta serviço e quer tocar uma carreira solo, mas não tem coragem, mas não tem entusiasmo, não tem uma visão clara. Exatamente isso, ela não tem o desejo ardente daquilo que ela quer. E quando a gente não tem, quando a gente não consegue visualizar lá no fundo, sabe o que acontece? A gente perde. A gente perde o desejo ardente. Esse é o segundo legado que Napoleão Hill deixa para nós, deixa para mim. E eu pratico isso constantemente na minha vida. Algo também, outro legado que Napoleão Hill traz dentro da sua obra é a confiança absoluta no sucesso. A fé inabalável. O conceito é esse. Se você está notando, a fé inabalável. O que é uma fé inabalável? É acreditar, mesmo que ainda não aconteceu. Napoleão Hill fala: se você conseguir ver o fruto antes dele nascer, você tem uma fé inabalável. Jesus deixou isso, essa grande lição. A fé é a certeza de que aquilo que você vai viver, antes mesmo de viver, isso é fé. Fé inabalável, você precisa ter fé na tua empresa, você precisa ter fé no teu negócio, naquilo que você faz, porque faz toda a diferença. Se você está fazendo algo que não está dando certo, faça a pergunta: ou você está fazendo errado, ou está no negócio errado. Está no negócio errado, então muda. Quando você colocar todas as suas atitudes, todas as suas ações, tudo que você tem que colocar para dar certo, e no final você entende que não dá certo, opa, talvez seja ou mudar de negócio, ou mudar de posicionamento dentro do negócio. A fé inabalável envolve a confiança plena de que o seu objetivo será alcançado. Mesmo quando as circunstâncias parecem o quê? Diversas. Várias adversidades. Napoleão Hill diz que, independente dos fatos, a vida é 10% para nós e 90% é a forma que nós reagimos. Acreditar no seu potencial. Acredite no seu potencial. Ter fé inabalável significa acreditar firmemente nas, nas suas próprias capacidades e talentos. Mesmo que existam limitações ou falhas, ninguém é perfeito. Se fosse assim, Jesus tinha batido lá na porta dos fariseus e escolhido 12 fariseus para segui-lo. No entanto, Jesus escolheu 12 homens, que na sua grande maioria eram homens iletrados. Iletrados. Só um ou dois deles, que eram homens cultos. O último foi o apóstolo Paulo, que era um fariseu. Fariseu era doutores da lei, homens que viveram a vida estudando a Torá. Então, entender o seu potencial, visualização
das suas, daquilo que você quer de forma conscientemente, ou seja, praticar a visualização. Observe, a fé é olhar para o futuro. Observe, você que está aqui, que é Mastermind, fez o Lens, provavelmente você fez a tua visão na sessão de número 5. Você tem visualizado ela está acontecendo na tua vida. Você reorganizou ela, porque coisas mudam. Nós tivemos uma pandemia agora que abalou os alicerces da humanidade. E se você está aqui, você já é um bem-aventurado. Então, você tem olhado a sua visão, você tem analisado as 17 leis do triunfo com base na tua visão, o que você precisa fazer naquelas 17 leis. Dentro da fé aplicada, é preciso ter persistência frente às adversidades. Eu gosto de um texto, porque a Bíblia Sagrada, ela traz para nós muitas experiências que fazem a grande diferença. Mas tem um texto que talvez vocês já ouviram falar, sobre aquele homem que construiu a casa sobre uma rocha. Veio a água, veio a chuva, veio os ventos e aquela casa não pereceu. Mas também teve aquele outro homem que colocou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio a água, veio os ventos e aquela casa pereceu. Bom, o que aconteceu ali naquela situação para eu trazer aqui para vocês? As adversidades, em alguns momentos da nossa história, ela vai pegar todos nós. A pandemia não escolheu rico, não escolheu pobre, não escolheu negro, não escolheu branco, não escolheu sexo, não escolheu idade. A pandemia levou as pessoas. Foi uma adversidade que aconteceu e que aqueles que sobreviveram, como nós que aqui estamos, se nós tivermos uma fé inabalável, manteremos a persistência frente às adversidades que talvez você está passando aí. Exatamente isso. Por quê? Porque se Deus te abençoou para você não partir, é porque Ele tem propósito na tua vida. Alinhar a sua fé com um propósito maior. A fé inabalável na sua empresa, a fé inabalável na sua profissão, a fé inabalável num propósito maior. Nosso desejo aqui em Minas Gerais, o meu desejo enquanto CEO do Mastermind Minas Gerais é fazer o Mastermind chegar em 144 cidades do estado de Minas Gerais com os treinamentos Mastermind, para a gente povoar o estado de Minas Gerais com a filosofia. Minas Gerais é um precursor de grandes movimentos do Brasil. Presidentes aqui de Minas transformaram essa nação. E quem sabe o próximo presidente seja um Mastermind. Quem sabe? E que seja mineiro. E que esteja passado por uma das nossas salas de treinamento. Outro aspecto que me chama muita atenção, que eu trouxe para vocês, é a concentração e foco na coisa certa. Precisamos entender, e eu vou passar alguns pontos bem relevantes. Primeiro, eliminar distrações para maximizar a sua produtividade. Hoje, a informação ela chega muito rápida. A internet, ferramenta tão poderosa que está nos ajudando aqui, neste momento, muitas vezes nos distrai por meio das redes sociais. Por isso que é importante ter concentração e foco naquilo que você vai fazer. Eu gosto e quero aconselhar vocês a estar se questionando todo momento o que você está fazendo, para que serve, o que você ganha com isso,
está te aproximando do seu sonho, está te aproximando do teu objetivo, está se aproximando da sua meta, ou está te afastando? Porque se nós não eliminarmos as distrações, nós vamos fazer o quê? Nós vamos perder tempo, de vez maximizar o tempo e aumentar a nossa produtividade, a gente vai perder o tempo. Outra coisa importante que o Mastermind traz, que Napoleão Hill nos traz, é priorizar as tarefas mais importantes. Gente, tudo é importante na vida. Não há nada neste mundo que não seja importante. A evidência disso que nós, dentro do Mastermind, lá na sessão de número 3, vocês vão lembrar da roda da vida e há 12 áreas lá dentro. Para quê? Para mostrar que aquilo ali é importante. Nós temos que priorizar, nós temos que identificar como melhorar. Eu quero te convidar, quando você terminar esta live aqui comigo, pegue teu manual, vai lá na página de número 45, se não me falha a memória, aonde nós tem a roda da vida, analisa como está, observa como está, o que trouxe de avanço, para quê? Para que você priorize novas atitudes. Priorizar técnicas que promovam para você novas atitudes, foco em, em particionar suas ações durante o dia, manter-se 100% naquilo que você está fazendo. Uma vez eu aprendi uma coisa que me chamou muita atenção de um dos nossos instrutores, eu não lembro quem foi que falou isso. Eu estou há 24 anos no Mastermind, 23, vai fazer 24. Mas eu ouvi algo que me impactou. Viva 100% o seu tempo. Eu estou aqui 100% com vocês. A minha mente está totalmente 100% com vocês. Embora eu tenha uma reunião que vai começar simultaneamente após. Às 8h30, quando encerrar, eu começo uma reunião. Às 9h30, eu começo outra reunião. Mas eu estou aqui 100%. Então, cada atividade, por menor que seja, divididas em blocos. Por isso que hoje a gente tem agendas online para que você possa dividir tudo certinho. Organize-se. Nós temos um programa Meta Gerenciamento, onde nós colocamos atividades que nós fazemos a cada 30 minutos. Sabe para quê? Para analisar depois e ver o que a gente desperdiçou de tempo. Porque às vezes nós falamos, nós estamos 100% no negócio. Será que estamos 100% no negócio? Se você entrar no seu celular e buscar lá quanto tempo você fica nas redes sociais, ele já vai te mostrar que você não ficou 100% no negócio. E lá tem. Desenvolver a habilidade de dizer não. Às vezes as pessoas chegam e querem tratar com você situações que não estavam no planejamento, não estava na ordem do dia. E aí você sai daquilo que você está fazendo e vai fazer aquilo que a pessoa pede para aquela pessoa voltar no momento que você está com o tempo, aonde você vai colocar. Esse tempo ele vai ter um nome. Qual é o nome dele? Resolução de problemas ou situações não programadas. Deixa ali 30 minutinhos do seu dia, aí você fala, olha, quando for 11h30, entre 11h30 e meio-dia, você vem aqui para a gente conversar. Combinado? Um abraço, tchau. Ponto final. Por quê? Para que você possa desfrutar do seu dia e ter a concentração e foco que você espera, que você deseja, que você quer. Porque senão você vai dispersar o seu foco e sabe o que vai acontecer? No final do dia, provavelmente você estará exausto. No final do dia, provavelmente você estará com aquele sentimento de que não terminei o que eu comecei. Vou ter tarefa para amanhã. Eu lembro de um caso, só para vocês terem uma ideia,
de um empresário da cidade de Sertãozinho chamado Valdecir. Valdecir, um homem pacato, um homem que veio de baixo, era um profissional, era um engenheiro e tinha uma pequena empresa, uma pequena metalúrgica que construía caldeiras para usinas de açúcar e álcool. E na região de Ribeirão Preto, que é uma região de sucroalcooleira, tem muitas usinas. E as usinas, quando pedem um projeto, eles pedem o projeto e eles, depois que você, quando eles aprovam o projeto, tem datas para entregar e tem multas gigantescas. E olha o que acontecia com o Valdecir. Valdecir, um cara, como eu disse, pacato, do interior. A empresa dele era um salão grande, era um aqui você chama de barracão, lá nós chamamos de salão grande. Então, quando você entrava na empresa dele, era de fácil acesso. Eu lembro perfeitamente, do lado direito uma cantina, do lado assim, aí tinha uma janelinha onde você via todo o administrativo dele e ao canto você via uma mesa grande onde ele sentava para fazer os projetos. Ali ele tinha que calcular material, ali ele tinha que calcular tempo, ali ele tinha que calcular mão de obra, ali ele tinha que calcular impostos, aqui ele tinha que calcular tempo de execução, ele tinha que calcular um monte de coisa. Mas as pessoas chegavam e simplesmente falavam: Valdeci, tudo bem? Ele, ô, tudo bem, preciso falar com você. Ele saía da mesa dele, dava a volta e ia lá. E ele era uma pessoa muito gentil, muito agradável. Sabe o que ele fazia? Tomava um café na cantina, que era do lado, conforme eu disse. Aí passava-se ali 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Aquela pessoa ia embora, satisfeita, porque o Valdecir a atendeu. E o Valdecir voltava para aquela mesa. E ele tinha que retomar os cálculos, ele tinha que repensar de novo, porque senão ele cometia erros. Bom, o que acontecia? Sabe que horas que o Valdecir verdadeiramente trabalhava? A partir das 18 horas. E ninguém ia mais lá, ele ficava sozinho. E aí ele tinha um problema, porque agora ele trabalhou, chegou na empresa às 7 e começou, de fato, a execução da tarefa dele, que era de engenheiro de cálculo do negócio, às 19. Aí ele ia fazer aquilo e chegava em casa à meia-noite. Não tinha relacionamento com a esposa, não tinha relacionamento na sociedade. A esposa estava pedindo divórcio. Os amigos falaram: pô, esse cara tá ficando rico, nem dá mais bola pra gente. E na realidade ele só fazia trabalhar. E por vezes errou em alguns cálculos, teve prejuízo. Quando ele fez o matemática, quando vocês fizeram também, ele teve o quê? Concentração e foco. Eu falei para ele: Valdeci, você tem alguma sala aqui na tua empresa? Ele falou: tenho. Vamos ali na minha sala. Eu falei: olha que interessante, na sala. Ele tinha uma sala. Vamos lá, uma mesa bonita, agradável, escritório fechado, com ar-condicionado. Eu falei: o que te impede de ficar aqui? Ele falou assim: nada, é que eu gosto de ficar lá. Eu falei: só que o teu gostar de ficar lá tá te prejudicando tanto, cara. Tu tá perdendo amizade, você tá perdendo sua família, você tá perdendo tua saúde por falta de concentração e foco na coisa certa. Quando ele parou e pensou, eu falei: então fica aqui, as pessoas vão ter que agendar, mas aí ele falou assim: ah, mas aí eu vou ser aquela pessoa chata. Eu falei: você não é chata, você não é chato, você é um cara organizado, as pessoas estão desorganizando a tua vida. Organize-se. E se ele chegar aqui e pedir uma fala com você, você não dá, não existe isso, cara. Tem que marcar reuniões. Ele fez isso. Aí eu fiz um teste. Fui lá, um dia sem avisar, sem marcar a reunião, e fui lá. Olá, tudo bem? Eu vi que ele não estava naquela mesa tradicional dentro do ambiente administrativo. Falei: cadê o Valdeci? Aí a pessoa falou: olá, qual é o nome do senhor? Eu falei: Maurício Amorim. Ele falou: olha, o senhor tem horário marcado com o Valdecir? Eu falei: não, não tenho não. Olha, infelizmente, para falar com o Valdecir precisa de horário marcado. Eu falei: uau, vencemos essa parada. Ou seja, concentração e foco na coisa certa. Organize sua agenda e o sucesso com certeza vai estar junto com você. Outro aspecto, a persistência. Persistência. Quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente persistente.
jamais desista daquilo, né? A persistência, ela tem algumas coisas importantes que Napoleão Hill nos traz. A força de vontade consistente. Napoleão Hill nos ensina que a persistência é a força de vontade em ação. As pessoas que desenvolvem o hábito de ser persistente mantêm o quê? Mantém o foco, acabei de dizer. Ele também, ao mesmo tempo que as dificuldades, fracassos ou rejeições são o quê? São eliminadas. Outro ponto importante, o domínio da mente, do controle emocional. Quem tem persistência controla melhor a sua mente, mesmo diante de problemas, mesmo diante de coisas que às vezes é intransponível, mas aquela pessoa persiste até alcançar o êxito. Hill acredita que a persistência está diretamente ligada ao controle da mente. Por isso que tem a lei, a sexta lei do triunfo, que é o uso adequado da mente. 4, Napoleão Hill, ele pensa, ele fala que quem de fato tem persistência, tem superação, e essa pessoa supera os obstáculos. Eu aprendi com Napoleão Hill que a persistência é é o que transforma a adversidade em oportunidade de crescimento. Não sei se você ouviu, mas isso é um vocabulário dos nossos instrutores. Eu, Victor Pessoa, Lígia Mendes, Danilo Assis e todos os instrutores do Mastermind têm um vocabulário que de quando em quando a gente fala assim, toda a adversidade traz consigo a semente do benefício equivalente. Não sei se você ouviu isso. Essa é uma fala de Napoleão Hill. Ou seja, quando eu e você temos persistência, nós superamos os nossos obstáculos. A persistência tem que ser um hábito em nossas vidas. Persistir você pode treinar, você pode buscar hábitos de persistência, pequenos hábitos. Né? Hoje, está claro para nós, estou com 56 anos de idade, e eu falo uma coisa para você, eu vou na academia, no mínimo, 2 vezes por semana. E treino demais. As pessoas olham, assim, quando eu falo que eu tenho 56 anos, o pessoal fala, puxa vida, quero chegar com 56. Jovens falam isso. E aí eu vejo outras pessoas, outros senhores de 66, tem um senhor com quase 80 anos treinando, eu falo assim, eu quero ficar igual aquele ali. Exatamente isso. Persistência, gerar um hábito. Porque quando eu gero um hábito, o hábito cria aquele que eu quero para a minha vida. E caminhando para o fim, domínio de si mesmo. Primeiro, controlar as suas emoções. A gente tem 4 emoções básicas. Você fez a sessão de número 11, lá na parte B, nós falamos sobre as 4 emoções. Até fizemos um teatro, uma dinâmica lúdica para trabalhar as 4 emoções, né? Da Maria que tinha um cordeirinho. Você vai lembrar disso. Para quê? Para você entender que você precisa controlar as 4 emoções. Eu posso te dar exemplos de pessoas que cometeram bobagem quando estavam felizes, cometeram bobagem quando estavam tristes, cometeram bobagem quando estavam com raiva, cometeram bobagem quando estavam com medo. Quando que eu devo tomar decisões em minha vida? Quando esses comportamentos estiverem tranquilos. Então, se você estiver com raiva, espere 2, 3 dias para tomar uma decisão. Se estiver com medo, a mesma coisa. Se estiver feliz, posso fazer agora. Não, não, faz depois. Vê se vai continuar do mesmo jeito. Se você estiver triste, aguarda um tempo.
Controle as suas emoções. Tenha a disciplina pessoal. Crie alguns hábitos para você. Simples, hábitos simples. Disciplina pessoal. Fazer a coisa em tal horário. Agora eu criei um processo. Eu sou cristão e gosto da palavra de Deus. Então eu tiro durante o meu dia 4 momentos do dia que eu retiro-me por alguns minutos para falar com Deus. Quero uma experiência mais próxima com o Criador. Às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas e próximo de dormir por volta de 11h30, meia-noite. Exatamente isso. Crie uma disciplina pessoal. Modere o uso da palavra. Cuidado com o que você fala. Fale sempre coisas positivas, coisas que enalteça, coisas que fortaleça, coisas que enalteça você e quem te ouve. Não prospere informação negativa, não importe qual seja ela. Se você estiver passando em algum lugar e ver um acidente, guarde para você. Não vai relatar para ninguém. Ah, chegou em casa, esposa, acabei de ver, ó. Não, não faça isso, por favor. Modere, fale sempre algo positivo. Você vai lembrar que desde a sessão 3 a gente fala de boas notícias. O Mastermind fala de boas notícias. Controle seus impulsos financeiros. Se você vai investir em algo, pense no que pior pode acontecer, para que, se acontecer, você tenha como sustentar. Porque senão você pode fazer algo sem perceber, descontrolar-se financeiramente, colocar todo o seu processo empresarial, sua vida pessoal em ruínas também. Então, tenha controle pelo impulso financeiro. Tenha persistência e resiliência que nós já citamos. E eu quero deixar aqui, são 20h28, e nós temos aí, nós vamos terminar agora, neste momento. Eu quero agradecer a todos vocês que empenharam o seu tempo. Quero convidar vocês para participar dos eventos em comemoração ao Napoleão Hill Day. Ok? Quero te convidar. Eu não vou ministrar todos, vai ter outros instrutores que vão ministrar, mas eu espero estar em todos os nossos eventos. Eu espero estar, vou me programar. Já fechei minha agenda e quero estar junto com vocês. Renato, você está com a mão levantada? Obrigado, Maurício. Antes de você encerrar, eu mandei no chat, gostaria de fazer um pedido para quem puder tirar uma foto, fazer um story, marcar e colocar lá no seu Instagram, falando que foi, né, que foi legal participar. Só uma imagem mesmo para que possa contribuir aí com o alcance do nosso projeto e chegue para mais pessoas e eles possam dar na sequência do evento participar dos que vêm aí pela frente. Ô, Renato, cadê o Renato? Está aí. Pessoas, por gentileza, Masterminds, abram suas câmeras, dê um sorriso Colgate, que eu vou tirar uma fotografia para guardar aqui para mim, por favor. Nesse momento, então, eu removi a sua imagem de ficar dominante na tela para que possa aparecer todos. Obrigado. Vai lá. Vai lá. Senão vai aparecer vocês tudo, só o nomezinho, tá? Vai lá, abra aí, só um pouquinho, dá um sorriso Colgate. Isso, quem tem mais de 50 vai lembrar do sorriso Colgate. Quem tem menos de 50 não sabe o que que é isso. Como eu sou um cara que tem, assim, igual o Paulo aí, olha que bom ver um monte de gente, que legal, que legal. Olha lá, galera, você que ainda não escutou, abra aí. É só mostrar o rosto, não precisa mostrar mais nada além do rosto, tá bom, gente? Vamos lá. Vou tirar. Ó, tá faltando alguém aí. Sorriso Colgate no 3, 1, 2, 3, vai. Tirei. Tirei, alguns ficaram de câmera fechada. Renato e todos os masterminds que aqui estão, muito obrigado pela presença de vocês. Tem uma maratona de eventos aí pela frente e eu espero que vocês, como pôde o Renato
acabar de pedir, coloque nas redes sociais para a gente fazer esse movimento e atrair novas pessoas para conhecer o Mastermind. Nas próximas lives, elas serão abertas. Você vai poder, inclusive, convidar seus familiares que ainda não fizeram, amigos, para que eles possam conhecer, para que eles possam ter um pouquinho. Se você gostou dessa minha fala, tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo não me deixou. Muito obrigado. Renato, você pode ficar aí na sala e eu vou Sim. ter que me retirar para uma outra reunião. Eu sou um cara extremamente pontual e eu já estou um minuto atrasado. Obrigado a todos, uma ótima final de segunda-feira e uma semana de muitos resultados positivos com a filosofia de Napoleão Hill. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. E como o Maurício disse, a gente continua a jornada de lives. Vai acontecer, ela vai até o dia 24/10, então serão basicamente 30 dias. Dentro desses 30 dias teremos 7 lives, com a de hoje mais 6. E os temas das próximas serão focados na aplicação mesmo nos negócios, para que a gente consiga utilizar as ferramentas que nós temos, para que a gente consiga melhores resultados, melhores relacionamentos, e aí a contribuição de vocês para que novas pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo vai ser de fundamental importância. Mais uma vez, muito obrigado e um bom descanso a todos. Valeu, valeu, um abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Victor, mandei uma mensagem para você. Beleza. Teu Fala. microfone, Victor. É, Jovem é que eu Renato. Não, nem vou te ligar, Agora eu não. Já vai ficar aqui aproveito já. o espaço, se tiver tempo. Oi? Era para Agora eu marcar um aproveito o horário com espaço, se você, tiver. ver que horário que você ia poder, cara. A verdade era essa, entendeu? Ai, ai, ai. Como é que vocês estão, meninos? Tá tudo bem aí, Pô, eu Renato? Que sala acredito. bonita essa sua, Renato? Eu tô pensando aqui que o Maurício vai precisar dessa sala para a reunião que ele estava falando. Ah, Será? mas se precisa sair, a gente sai. E o Vitor, se for o caso, Não, dá uma aí ligada aqui, Vitor. a gente entra no